Quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Chico Pelúcio, presidente da NTC, do nosso decano Geraldo Viana, nosso presidente da FETSESC, e todos os Dácio, do Sindipesa, Aninha, entra aí, Aninha, como é que é, né? Aninha, presidente do FETSESC, né? E todos os nossos associados diretores que estão presentes. Muito obrigado, pessoal, por tudo. Esse é um evento do qual a gente já vem, nós concluímos a nossa reforma já no início do ano e a gente vem, digamos assim, postergando a data dessa inauguração por um problema de que a pandemia, evidentemente, não estava permitindo. Com isso, hoje nós vamos inaugurar a nossa galeria dos ex-presidentes. De fato, é o registro do nosso legado, né? Porque nós temos aqui 3 pessoas que foram importantíssimas para que a BTLP chegasse, para a BTLP estar onde ela está. De fato, se não fosse o trabalho dessas pessoas, com certeza nós não estaríamos onde nós estamos hoje, né? Então, hoje a BTLP, como todos sabem, é uma entidade que está presente não só representando o transportador de produtos perigosos, como também junto, alinhado com as demais entidades, dos quais, evidentemente, nós temos tido aí muitos frutos e ótimos resultados. Então, nós temos aqui 3 ex-presidentes, né? Nós estamos com 23 anos, né, Eduardo? Não está errado, né? 23 anos, completamos em outubro, e o Geraldo, inclusive, ano passado participou, quando nós fizemos a atualização, nos 22 anos, nós fizemos a atualização da nossa logomarca, da nossa marca, e o Geraldo participou do lançamento, que foi, inclusive, que eu agradeço aqui de forma presencial, né? Estava o Flávio também, e com isso, eu queria comentar aqui rapidamente os ex-presidentes, quem são, né? Porque isso aqui é uma cerimônia muito rápida que nós vamos fazer. Nós tivemos o nosso primeiro presidente, né? A BTLP já começou com um presidente profissional, né? Que era o Paulo Brandão. Eu vou abreviar aqui porque o nome dele é Paulo Teixeira Brandão, né? E o Paulo Brandão, o mandato dele foi de 98 a 2000. Né? Ele, obviamente, logo em seguida que foi constituído lá na Bahia, né? Por ocasião de um CONET que estava havendo. Quando foi constituída a BTLP lá, o Paulo Brandão foi o presidente, ele já era um executivo, né? E ele ficou até 2000. Em 2000, e com isso, eu quero voltar um pouquinho atrás, com isso tinha a BTLP tinha a sede no Rio de Janeiro e tinha uma filial aqui em São Paulo, que era o Tardivo, que era o diretor dessa filial aqui em São Paulo. Bom, fim do mandato do Paulo Brandão, o Tardivo, evidentemente, como diretor, iniciou um trabalho de articulação para trazer a entidade para São Paulo, né? E ele, evidentemente, foi o nosso segundo presidente, né? O período que ele esteve conosco foi curto, mas foi um período, digamos assim, bastante profícuo no sentido da mudança da entidade aqui para São Paulo. Nós aqui temos gente que participou de algumas reuniões, nas quais nós tivemos que mitigar algumas dificuldades nessa mudança, né? E aí o Tardivo ficou de 2000 a 2001. Bom, aí o Tardivo, na verdade, teve como grande marco, né? O Paulo, na verdade, foi o responsável em, digamos assim, a dar o início à entidade, materializar a entidade, e o Tardivo, na verdade, deixou como grande marco, o grande legado, principalmente dos transportadores de combustíveis, que foi na verdade, o estrelamento, ou seja, a desvinculação do cavalo mecânico da carreta na aferição de transporte de combustível. Porque, antigamente, você tinha um cavalo mecânico, uma carreta, eles casavam, não podiam descasar nunca, né? Então, o Tardivo conseguiu, através digamos assim, de trabalho junto ao Inmetro, nós conseguimos fazer essa mudança no regulamento técnico. E aí veio um trabalho que, após estar a entidade aqui em São Paulo também, que ele começou a aproximar a entidade das demais entidades da área de produtos químicos, né? E a Biclor foi, evidentemente, a entidade que ele iniciou esse trabalho e que hoje nós temos lá para os transportadores, principalmente da área de corrosivo,
nós temos lá uma premiação anual de performance que leva o nome José Tardio. Então, todo ano, as nossas transportadoras concorrem a esse prêmio, e esse ano o ganhador foi o Cláudio. Foi a transportadora Morelli, que está aqui, mas já Cesário já ganhou, outras empresas já ganharam que estão aqui, então é um prêmio muito concorrido, e todo ano nós temos os nossos transportadores lá à frente, digamos assim, da pontuação para ganhar esse prêmio. E aí veio o ciclo do Paulo, que se iniciou em 2002 a 2017. Um longo ciclo, mas um ciclo só de grandes realizações, né? Ou seja, o Paulo efetivamente, digamos assim, tem um vínculo, já tinha um vínculo, né? Com a área de produtos perigosos desde a sua origem, né? Então ele era uma das pessoas que participou da formulação dessa legislação, e ele efetivamente tinha uma participação ativa através do IBP. Então, com isso, o Paulo, na verdade, já chegou aqui, evidentemente, sabendo os problemas que uma entidade teria que trabalhar para melhorar o ambiente de negócio dos transportadores produtivos. Então, eu vou, digamos assim, ele foi o responsável, o Paulo, na verdade, através de uma mudança na legislação, da Lei 140, quando saiu, o Paulo foi um dos responsáveis desse trabalho para que nós, na verdade, no transporte interestadual, a gente estivesse, na verdade, liberado de portar licença. Então, esse foi um grande trabalho dele. O Paulo trabalhou arduamente, né, nas atualizações da legislação, ou seja, desde a 420, que foi em 2004, né, nós tivemos um trabalho muito profícuo, porque nós tínhamos até problema de tradução, e na tradução chegava na hora de operar, tinha uma série de interpretações que dificultavam o transportador. Então, o Paulo, efetivamente, foi a pessoa que conseguiu construir tudo isso. Paulo treinou policial rodoviário, Paulo treinou profissionais de empresa, o Paulo, efetivamente, digamos assim, fez um papel, na verdade, notável à frente da entidade, e do qual, evidentemente, consolidou esse legado que nós temos hoje. Então, hoje, nós, e com isso, evidentemente, por todo esse legado que o Paulo deixou, em 2018, a nossa diretoria e os associados viram por bem torná-lo patrono da entidade. Então, o Paulo hoje é o nosso patrono, e é com ele que a gente se inspira todos os dias para que, na verdade, a gente continue trabalhando em prol dos transportadores. E hoje nós temos um caminho muito mais, digamos assim, diria, mais fácil de fazer esse trabalho, porque graças ao trabalho que ele desenvolveu antes, tornou mais fácil esse trabalho. Então, gente, essa é, digamos assim, um breve relato do histórico dos ex-presidentes que do qual contribuíram e, digamos assim, deixaram esse legado para a entidade do qual os seus associados usufruem, porque hoje nós temos efetivamente digamos assim, uma referência na área de produtos perigosos. Nós somos uma referência. O Eduardo, na verdade, foi um aluno, né, digamos assim, muito disciplinado, que o Paulo deixou para nós, né, e está se transformando, se revelando um secretário executivo muito competente, né, um jovem promissor aí para a entidade. Então, nós pretendemos, evidentemente, que a entidade continue, digamos, no seu campo de atuação, que é a de transporte de produtos perigosos, fazendo o melhor trabalho possível no ambiente de negócio para os nossos transportadores. Ok, gente? Então, a Tatiana é a neta do Paulo, né? Ela, na verdade, era muito pequenininha, mas você viu que moça linda, né? Está aqui representando a família. Nós gostaríamos que a esposa do Paulo viesse, mas a esposa do Paulo, evidente, por causa da pandemia, não está querendo, digamos assim, se expor, e é compreensível. E nós também gostaríamos de concluir esse ciclo dessa inauguração esse ano, porque isso aqui já está um tempão aqui e nós precisamos concluir esse ciclo. E estamos aproveitando essa oportunidade, porque não é uma, digamos assim, não é uma agenda da VTLP ter confraternizações de final de ano. Nós estamos aproveitando para dar, né, uma sustentação e importância para esse momento. Nós estamos fazendo esse almoço, do qual
todos nós vamos estar presentes lá em cima, e que, evidente, isso, o motivo é a galeria dos ex-presidentes, ok? Então, pessoal, nós vamos agora tirar aí, né, Tatiana, você ajuda aí? Então, primeiro tirar, depois só. Vamos lá? Ok? E aí, Tatiana, quer falar alguma coisa? Eu não sei muito bem o que falar, eu queria agradecer, eu acho muito bonito que todo mundo até hoje reconhece todos os feitos e todo o esforço que o meu avô colocou nessa empresa. Se ele estivesse aqui, ele ia estar muito feliz, muito orgulhoso, tenho certeza disso. E eu gosto muito de ver que tudo que ele se dedicou não foi esquecido e provavelmente não vai ser esquecido com tanta facilidade. Eu acho que é muito importante, principalmente seria muito importante para o meu avô se ele estivesse aqui. Ele sempre se dedicou muito a essa empresa, assim, desde que eu nasci, eu sempre vi ele se dedicando, assim, de corpo e alma, desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir, e ver sempre essa empresa expandindo e cada vez inaugurando sedes maiores e tendo reformas, e eu acho que ele ficaria muito orgulhoso e que isso significaria muito para ele. Quando ele tinha, acho que a minha idade, assim, ele conheceu a minha avó e aí depois de alguns anos eles se casaram. E ele se formou como engenheiro na UFRJ, mas ele sempre teve que trabalhar junto, teve que conciliar curso com faculdade, com trabalho, então sempre foi tipo ralando muito mesmo, porque ele tinha que sustentar a casa e não é como se ele tivesse um berço de ouro assim desde sempre, sabe? Mas como ele fez engenharia mecânica, ele sempre se interessou muito pelos transportes e tal, caminhões e outros transportes. E eu acho que os transportes de produtos perigosos veio, acho que no momento certo, como uma oportunidade dele trabalhar com uma coisa que ele gostava e que ele era muito bom fazendo isso. Eu fico muito lisonjeada, assim, eu fico muito feliz, porque é muito importante ver que mesmo depois de 5 anos, tudo que ele fez não foi esquecido, sabe? É como se eu visse que não só a minha família, mas muitas pessoas que não têm nenhuma relação sanguínea com ele se esforçam diariamente para, tipo, manter a história dele viva, para não fazer o que ele fez ser esquecido, para continuar homenageando, continuar reconhecendo tudo que ele fez e como tudo isso foi muito importante. Eu acho que uma entidade de classe tem, digamos assim, como grande responsabilidade ter o seu legado de alguma maneira explicitado, porque de fato, sem os ex-presidentes, com certeza a entidade não seria o que ela é. Então, nós hoje nada mais estamos fazendo que é reconhecer o que essas 3 ex-presidentes fizeram pela PTLP. É evidente que um fez mais, porque teve tempo maior, outro fez menos, mas os 3 são importantes porque a entidade é o que é hoje, graças ao trabalho que eles deixaram para nós darmos continuidade. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com uma comemoração muito especial. É um retorno da nossa diretoria aqui à BTLP. Nós temos alguns motivos de comemoração. Já explico para vocês quais são esses motivos. Depois de quase 2 anos sem nos reunirmos aqui no prédio, é uma imensa alegria a gente aproveitar essa oportunidade de rever os amigos, de rever os associados, e momentos como esse devem ser aproveitados mesmo. Nós temos hoje aqui
presidente da Federação do FETCESP, Carlos Panzan, senhor Francisco Pelúcio, presidente da NTC, Ana Carolina, presidente executiva do FETCESP, Dazo, o executivo do Sindipesa. Dazo, obrigado pela sua presença. Também o doutor Geraldo, representante a presidência aqui da FUNTRAN, muito obrigado pela presença e a participação de todos, e principalmente você, associado da BTLP. É muito importante a sua presença aqui, porque sem vocês nada disso seria possível. Então a gente agradece imensamente a sua presença e a sua participação hoje aqui conosco. Um dos motivos que nós nos reunimos hoje, nosso presidente, eu vou convidá-lo já para vir aqui à frente para explicar, mas é em cima da agenda e das atividades que a BTLP desenvolveu ao longo do ano de 2021. Né? Nós temos muitos motivos para comemorar. Nós tivemos uma agenda muito ativa junto com a presidência do Inmetro, junto com a presidência do IBAMA. Nós tivemos algumas reuniões com a superintendência da NTT. Nós finalizamos um levantamento histórico da BTLP, coisa que nós não tínhamos feito desde o início da entidade. Nós realizamos a finalização desse levantamento histórico agora no ano de 2021. Também, dentro das atividades com os associados, nós realizamos 44 reuniões com os associados, reuniões semanais, reuniões que são feitas todas as quintas-feiras, das 15 às 16 horas, nós realizamos esse encontro com os associados. E eu queria destacar para vocês agora duas conquistas que foram e são muito importantes, que nós conseguimos agora no segundo semestre de 2021. A primeira delas foi a liberação por parte do IBAMA do porte da autorização interestadual de transporte de produtos perigosos no meio digital. Essa é uma vitória que nós havíamos, uma batalha que nós estávamos conquistando desde 2012. Então, desde 2012 nós estávamos buscando essa liberação por parte do IBAMA e nós conseguimos. Então, a partir de outubro, nós, transportadores de produtos perigosos, podemos portar a autorização no formato digital dentro das carretas. E outra conquista super importante que nós conseguimos na quarta-feira, antes de ontem, foi a prorrogação da validade do certificado de verificação volumétrica. Isso é destinado para os transportadores de combustíveis. Então, a BTLP conseguiu, por meio dos encontros que nós fizemos com a presidência do Inmetro, a liberação, a prorrogação da validade. Então, se você é um transportador de combustível que transporta por volume, essa liberação já está valendo. É só você precisar ir no posto do Inmetro e solicitar um novo certificado com essa prorrogação. Mas o que motivou a vinda de vocês, grande parte de vocês, foi a inauguração da galeria dos nossos ex-presidentes. Nós fizemos a inauguração hoje, pela parte da manhã, ali no nosso escritório, no segundo andar. Eu vou pedir a gentileza do senhor José Maria Gomes, presidente da BTLP, que vem aqui à frente, para relatar um pouco a respeito dessa inauguração, e já passo a palavra para ele. Bom, gente, é o seguinte, Aninha, você está aí, né, Aninha? Eu estou começando a treinar para alcançar o Taiguara. Então a fala vai ser pequena, viu? Urubatã depois. Bom, gente, muito obrigado pela presença, né? O Eduardo já adiantou aí a razão dessa nossa confraternização. Evidente que o motivo da confraternização, primeiro, nós temos muitos associados que pela primeira vez viu a nossa reforma, né? Então, nós somos até com o nosso amigo Benedito da Bahia aqui, né? E segundo, a inauguração da nossa galeria. Mas eu gostaria primeiro de agradecer a presença, né, mais uma vez, do meu querido amigo Chico Pelúcio, Carlos Panzan, que nós estamos sempre juntos, Geraldo Viana, que é o nosso pensador, Eudácio, que é do Sindipesa, e, evidente, de todos os associados e membros da nossa diretoria. Então, gente, muito obrigado pela presença, né? Eu vou comentar rapidamente aqui, primeiro, antes de comentar, eu quero fazer uma coisa. Eu gostaria que o Eduardo, né, a Silvia, a Naya, o Felipe e a Judete, né, ficassem em pé para a gente dar uma salva de palmas, porque esse pessoal tem trabalhado muito. Tem trabalhado muito pela entidade. E a Judete, eu quero estender também essa salva de palmas ao Dr. Macavello, que tem sido um incansável aí durante a pandemia para defender os nossos interesses.
e às vezes comuns, né? O Dr. Narciso, e eu também quero agradecer o Adalto, que está sempre aí conosco na batalha, que nós temos sempre aí os nossos embates aí a serem enfrentados. Então, gente, muito obrigado de vocês. Sem vocês, evidente, a entidade não estaria no nível que está, porque vocês têm cumprido muito bem o papel de vocês. Muito obrigado, viu? Eduardo, Naya, Gil, Felipe e Silvia. Tá? Bom, pessoal, o Eduardo já comentou rapidamente aqui, né? Eu gostaria de comentar 2 ou 3 coisinhas, né? Eu não vou falar de economia, porque senão o Carlos Panzano depois vai ficar me zoando, né? Porque na verdade, ele fica, né, achando que é entendido, aquela coisa, então eu não vou falar de economia, né? Mas eu gostaria de falar, evidente, além daquilo que nós, na verdade, estamos aqui batalhando no nosso dia a dia, das atividades, dos enfrentamentos, da licença, da LTPP, essas coisas todas, eu gostaria aqui de testemunhar, né, e dizer da minha participação na reunião da sessão de carga e da CNT e do Conselho Nacional do CESENAT, que foi essa semana, né? Então, o Carlos, evidentemente, vai fazer essa mesma fala, provavelmente nas entidades. O que eu queria dizer é o seguinte, que eu vim bastante entusiasmado, né? Porque, primeiro, que hoje nós já estamos com a desoneração, né? O Chico esteve com o presidente Wander numa reunião na quarta-feira, né? Terça-feira, com o presidente do Senado, os 17 setores, então a promessa foi cumprida, foi votada, nós temos a desoneração por mais 2 anos. Né? Então, isso é um feito que o setor, evidentemente, trabalhou muito fortemente e conquistou essa prorrogação. Da reunião, eu tenho a dizer o seguinte, né? Bom, nós estamos aí na sessão de carga com várias frentes, né? Que não falta PL para ser analisado, né? Não falta coisas das quais tem que... o presidente de federação tem que estar correndo atrás do deputado do seu estado, essa coisa toda, né? Então, temos aí muitos PLs dos quais vêm contribuir em minoria, evidentemente, às vezes com a saúde da empresa e às vezes com o ambiente de negócio da empresa. Então, essas coisas estão em andamento e estão bem encaminhadas, e a CNT tem colocado muita energia nesse trabalho. Na reunião do CESENAT, temos aí uma expectativa aí de continuar avançando o CESENAT, né? E uma das coisas que o Carlos Panzano tem empregado, e nós precisamos, evidentemente, trabalhar, é aproximar as empresas do CESENAT, porque o CESENAT tem muito serviço e está trabalhando para aprimorar ainda mais os seus serviços, para contribuir com as empresas, e as empresas precisam usar esse serviço, nós pagamos esse serviço e nós precisamos usar esse serviço, né? Da CNT, eu fiquei muito entusiasmado que nós, pela primeira vez, não sei se foi a primeira vez, mas o que eu vi na apresentação foi a primeira vez, é a expectativa de que nós vamos ter o departamento técnico da CNT trabalhando para cuidar do ambiente de negócio, ou seja, para produzir dados técnicos, para produzir cenário e para produzir indicadores para que as empresas possam tomar decisão. Então, realmente, isso está no planejamento de 2022 e isso é uma expectativa positiva, porque até hoje a gente não tem um fechamento de ano, né, dizendo, olha, como se comportou o setor no ano e quais são as expectativas do ano seguinte para o setor. Então, a gente, na verdade, tem sempre, né, entra no ano, temos sempre a esperança e a gente, na verdade, uns mais voluntariosos, outros menos, uns acertam um segmento, outros não conseguem acertar do mesmo jeito, enfim, nós temos um conjunto de dificuldades que formam o nosso setor. Então, gente, essa é o que eu tenho para relatar. Bom, das conquistas que o Eduardo já adiantou, né, eu acho que nós tivemos 2 reuniões esse ano, embora a gente tenha tido a pandemia, nós tivemos
muito trabalho. O ano passado a gente reformou o nosso espaço aqui no prédio, que ficou muito agradável, e ainda, mesmo assim, a gente trabalhou em várias frentes. Mas esse ano nós já tivemos 2 reuniões presenciais, uma com o presidente do IBAMA e uma com o presidente do Inmetro. Nas 2 situações a gente conseguiu dar um passinho, né, à frente, ou seja, não resolvemos a causa, mas demos um passo à frente na solução de algumas pequenas burocracias que interferem no nosso dia a dia. Então, com isso, o Eduardo já relatou que foi o Inmetro prorrogar a aferição, que estava tendo um problema de fila, e no IBAMA foi a portabilidade digital da licença durante o transporte. Então, essas foram 2 coisas muito, digamos assim, pequenas, mas significativas no dia a dia das empresas, no sentido digamos assim, de resolver entraves operacionais. Eu não vou nem relatar aqui porque isso acontece, mas isso acontece. Bom, a outra coisa que eu queria era dividir com a minha diretoria, que tem apoiado muito, e os nossos associados, que foi, como todos sabem, a BTLP foi admitida como membro da CNT em 2019, né? E em 2019 nós fomos admitidos e, óbvio, nós começamos a trabalhar na seção 2 e isto só durou, evidente, pouquíssimo tempo. Em 19 veio a pandemia, depois a gente, na verdade, ficou um pouco longe, mas tão logo retomou, a gente continuou trabalhando e foi possível, né? Isso a gente já tem, digamos assim, atuado, eu e Eduardo, em algumas situações, que nós já temos apoiado algumas federações com relação à legislação de produtos perigosos, temos participado de reuniões, temos feito trabalho, essa coisa toda. Bom, com isso, né, nós temos hoje, né, pelo fato de nós estarmos como membro da CNT, nós temos hoje 2 medalhados com a medalha JK. Uma foi a do Paulo, né, que nós, na verdade, ele não pôde receber em vida, mas de qualquer maneira era um reconhecimento a todo o trabalho do Paulo, pelo que foi comentado inclusive lá embaixo, e que nós, na verdade, não poderíamos deixar de dar essa laura a ele. E ele, então, a esposa dele, a Patrícia, né, esteve presente lá na CNT, receberam a medalha, né, e esse ano, felizmente, o agraciado fui eu. Então, eu hoje sou um medalhado. Então, hoje eu sou um medalhado equivalente ao Manuel, a todas essas grandes figuras, né? Então, no próximo ano, nós teremos o recebimento aí da medalha JK, e graças, evidentemente, a todos vocês, porque esse eu divido com a diretoria, os nossos associados que confiam na entidade e que realmente faz essa entidade ser o que ela é. E que dá, inclusive, muito prazer em ser presidente dessa entidade. Então, gente, muito obrigado por tudo, bom almoço.